O nosso quadro de saúde hoje traz novidades na área de oftalmologia. E quem conversa com a gente é o nosso consultor, que é o nosso convidado especial, que acaba de chegar da Europa, onde foi mais uma vez buscar especialização e atualização. E é claro que primeira bola da vez somos nós, né, Carlos? Tem que ser, né? É verdade. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi de viagem? Foi muito bem. Essa viagem é uma viagem gostosa de fazer, né? Porque esse congresso é um congresso onde tem gente de vários países, né? E com menos restrições do que o congresso americano. Eu gosto muito do congresso americano, ele é muito bom também. Mas esse europeu, os americanos, eles têm o equivalente ao nosso... como é que é? Vigilância sanitária, sei lá. O Anvisa, né? O Anvisa, né? Que é o FDA. E o FDA acaba, às vezes, retardando algumas coisas para os americanos que os europeus conseguem fazer antes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Aonde foi? Foi em Londres, né? Esse congresso, Londres também é um lugar fora fantástico. Que é tudo, né? E assim, teve algumas coisas muito interessantes lá. Tem muito paciente que vem pra gente perguntando do tal do chip, né? Pois chip, imagina, só existe faltava. Um chip para quem é praticamente cego, né? Que realmente ele já está funcionando, assim, não é uma visão que a gente imagina, mas para quem que não enxerga mais nada, a pessoa consegue ver uns vultos, consegue identificar objetos na frente dela. Só que a tristeza foi que só o chip e o treinamento que a pessoa tem que ter depois custa 95 mil euros. É um valor que para o brasileiro aí vai ficar meio difícil. Ainda não dá. Mas é um chip, ele implanta isso? É um chip que ele vai transmitir a imagem que vem de fora para as nossas vias nervosas. Ele vai transmitir pelo nervo óptico para ir até o cérebro, e isso aí, na verdade, ele tem um dispositivo que ele passa pela órbita, que vai por baixo da pele, e vai aqui para trás, e esse caminho que na verdade vai levar, até um ruim. É uma cirurgia que demora 12 horas, é uma cirurgia que não envolve só o oftalmologista, precisa de um cirurgião ou um neurocirurgião, ou um cirurgião que tem experiência em crânio, cabeça e pescoço, né? Escuta, então, aí, já tem no Brasil isso? Não, isso ainda não tem no Brasil, né? É bom que você traga essas novidades pra gente, né? Mas assim, pelo menos para as pessoas saberem que existe lá, né? E se há alguns afortunados que tenham esse dinheiro todo aí, né? Podem tentar fazer lá, isso. Né? Mas já tem alguns centros lá, se não me engano, na Inglaterra, na Alemanha, que já estão fazendo mas fizeram pouquíssimos pacientes, assim, né? Que mais? Que mais? Existe uma outra, acho que a gente conversou esses tempos aqui daquela doença que dá nas pessoas com mais idade, que é a degeneração macular. Sim, conversamos, lembra, gente? E daí existe agora uma lente, que foi digamos, um avanço de uma lente anterior, que é colocada como se fosse uma lente para cirurgia de catarata, e que ela consegue ajustar e melhorar a visão dessas pessoas. Não só dessa doença, mas como buraco de mácula, outras doenças da mácula, essa lente consegue melhorar bastante a qualidade de visão. E isso já tem no Brasil? Eu não sei se... ainda não está aprovado no Brasil, mas eu acredito que alguém no Brasil já deva ter implantado essa lente, né? Essa lente não precisa levar ponto, né? A outra que tinha antes tinha que fazer uma incisão muito grande, então é uma cirurgia de maior risco, e essa já é uma evolução muito boa, e o custo dela já, digamos, dos 95 mil euros lá, essa aí vai custar 5, 10 mil euros, né? Então já é uma coisa que dá para muitas pessoas conseguirem. Pensar, né? Ô, Carlos, você acha, como é que você viu, assim, qual é o nível do Brasil em relação à Europa? Não, assim, o Brasil no mundo é um país que está muito bem na oftalmologia, né? A gente tem centros muito bons de oftalmologia no Brasil, e a gente consegue fazer algumas coisas na frente dos outros. Por exemplo, o laser, esse que a gente usa hoje para fazer cirurgia de miopia e tal. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, o Dr. Eduardo Martinez. Então, quando eu estava na residência, ele foi para os Estados Unidos. Os americanos vinham para cá
operar aqui porque eles não podiam operar lá e aqui eles já podiam, entende? Então, assim, as coisas até no Brasil às vezes acontecem antes. Mais rápido que os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos, depois que liberam lá, eles têm uma capacidade, os médicos são realmente muito bons, então eles não ficam para trás, mas eles às vezes saem, né? Então, assim, o Eduardo, esse meu amigo, ele já fez, acho que 60, 70 mil cirurgias. Nossa. Então, ele tem uma experiência, porque começou muito cedo aqui, né? Ô, Carlos, e as pessoas que querem fazer, por exemplo, laser, né? A cirurgia. Hoje a gente tem muita gente que quer tirar o óculos, né? Você acha que tem uma época, porque nós estamos entrando no verão, né? Existe uma época como a cirurgia plástica, por exemplo, melhor às vezes fazer no inverno, porque tem aquela coisa toda. E o laser eu acho que não afeta tanto, porque você sempre pode usar um óculos escuro depois, né? Então, digamos, a luz até, ela altera um pouco a cicatrização, mas usando um óculos escuro a pessoa consegue fazer a cirurgia e a recuperação é muito rápida, né? Você em poucos dias já está enxergando bem. Operei agora, eu operei acho que uns 20 pacientes agora, antes de vir para cá. E, assim, amanhã eles vão no consultório, a gente deixa uma lente de contato, que é como se fosse um curativo, e a visão da maioria, assim, da grande maioria, amanhã eles já conseguem fazer praticamente tudo. Então é muito rápido, né? Segunda-feira, 95% está trabalhando, né? Já tiraram o óculos, já deram adeus pro óculos. Então, mas assim, cada um é um paciente diferente e eles têm que ser avaliados para ver se o caso deles funcionaria bem uma cirurgia ou não. Mas muita gente, assim, a maior parte das pessoas que estão com aquele problema que você comentou a última vez da dificuldade para perto, acabam conseguindo fazer essa cirurgia, né? Tranquilo, e melhora muito a visão. Eu falo para todo mundo, não é igual a gente chegar aos 20 anos, mas que a pessoa que não consegue de jeito nenhum enxergar de perto, consegue voltar a enxergar de perto, né? Aí a necessidade de óculos vai ser muito menor, né? Ou quase nada. Ô, Carlos, e esse congresso que você foi na Europa, que é importante a gente saber que você é uma pessoa que se especializa muito, né? Que traz novidades. Tem alguma super novidade que você esteja trazendo para o Brasil ou que você tenha percebido que, eles estão falando lá, mas eu já estou fazendo aqui? Assim, as novidades geralmente são super novidades, são essas pontuais, né? Às vezes é um equipamento novo. Que daí mas, não assim, chega pro... que assim, existem muitos congressos, né? Então a gente, como sempre está indo lá, é difícil ter uma novidade assim... porque você está muito atualizado, né? Então, assim, o que tem de novidade agora é um laser para fazer cirurgia de catarata. Mas esse laser ainda não é uma coisa assim que melhorou a cirurgia de uma forma assim que a gente perceba que vai mudar para esse lado. Vai ter que melhorar muito esse laser ainda para valer a pena o médico mudar do método que é feito hoje para o laser, porque a cirurgia ainda demora mais, né? O processo todo é mais demorado, o equipamento é muito mais caro e assim, o resultado final para um cirurgião experiente, aquele assim, eu tenho um amigo que ele brincou assim, que esse laser é muito bom para quem não sabe operar, né? E daí só que esse que não sabe operar ainda não pode comprar, e geralmente o médico que pode comprar não ajuda muito ele. Então, mas é uma novidade que no futuro com certeza vai mudar. E eu até lembrei esse laser, ele foi feito para fazer cirurgia de catarata, mas as coisas interessantes que eu vi sobre ele foram de outras coisas. Então ele tem um médico que com esse laser ele está tentando fazer uma cirurgia justo para voltar a visão de perto, porque ele viu que fatiando o cristalino na parte não do centro, mas na periferia, o cristalino fica mais molinho, digamos, e ele consegue voltar a trabalhar um pouco e melhora a visão de perto. É uma coisa bem interessante que eu vi lá. E esse mesmo laser eles usaram para cortar uma lente, digamos uma lente que estava dentro do olho da pessoa e ia precisar ser removida, eles cortaram a lente com o laser, né? Então eu achei muito, porque facilita muito daí a cirurgia da retirada dessa lente, né?
Porque geralmente a gente tem que abrir, entrar com uma tesoura, cortar. Ai, Carlo, que arrepio que isso dá na canela. Não, isso é tranquilo. Ele fala com a maior tranquilidade, né, gente? Assim, aquela coisa tá tudo certo, vai lá, pega uma tesourinha, corta aqui. Teu dia a dia, né? Basicamente assim. E daí o resto, assim, a gente se atualiza sobre alguns detalhes de cirurgia de catarata, de cirurgia refrativa, né? Que esse congresso é mais voltado para essas duas cirurgias, né? E encontra lá pessoas diferentes, conversa com... Sempre eu acho que essa troca deve ser muito interessante, né? Deve ser super legal, né? Você poder até reencontrar, né? Alguns amigos de outras partes do mundo, né? A gente acaba encontrando alguns brasileiros. Vai muito mais brasileiros no Congresso americano. E também porque geralmente é mais perto, né? Mas lá na Europa também vão muitos brasileiros. Não tantos, mas são uma grande incidência. Que bom, obrigada, querido, sempre por trazer, né, essas novidades pra gente. Vamos ver se a gente traz mais novidades a próxima vez. Pois eu tenho algumas perguntas, até eu preciso te perguntar agora, eu lembrei um telespectador mirim, né? E ele pergunta se crianças podem, porque eles assistem muito o nosso programa, se crianças podem fazer essa cirurgia para tirar o óculos. Então, assim, o problema do olho da criança é que ele está crescendo ainda. Então, o nosso olho cresce muito rápido de quando a gente nasce até uns 2, 3 anos. Aí o crescimento é rápido. Mas depois ele continua crescendo geralmente até os 20, 21 anos. Então, antes de 21 anos é melhor deixar quieto. Assim, uma criança que tem assim uma diferença muito grande de um olho para o outro, então digamos lá, um olho tem 6 graus e o outro não tem nada, hoje em dia já tem médicos fazendo a cirurgia desse olho, porque mesmo que mude o grau, ele quer que o grau dos 2 olhos fique mais ou menos parecido, porque senão não desenvolve bem a visão de um dos olhos, né? Então, mas isso é uma coisa que não é o comum, não é a indicação normal, mas algumas pessoas, alguns médicos fazem isso, né? Mas numa criança normal, a gente espera, pelo menos até os 18. Vai ficar esperando até os 18, então. Isso. Obrigada, Carlo. Obrigado a você. Pois ficamos aqui então com o nosso quadro de saúde hoje, batendo esse papo com o Dr. Carlo Willi, ele que é o nosso consultor na área de oftalmologia e que acaba de chegar de um congresso europeu, trazendo sempre novidades. Parabéns, né, para os nossos médicos que buscam e que fazem esse intercâmbio de conhecimentos para dar a nós, pacientes, um conforto e uma segurança no quesito de qualquer tipo, de qualquer área da medicina, né? O importante é saber que nós estamos em boas mãos.